Essa ferramenta, ela vai bugar a sua cabeça. O Magic To Do do Goblin Tools, ele é incrível para que você possa fazer a sua lista de tarefas das suas atividades, dos seus projetos, criar EAP, né, a estrutura analítica de projeto, e tanto para projetos pessoais ou profissionais de qualquer tipo. E eu gostaria de dar aqui 3 demonstrações para vocês, uma considerando um exemplo de um projeto de construção. Vamos escrever aqui, ó, projeto de construção de uma casa de 100 metros quadrados, padrão popular. A gente adiciona a atividade e a partir do momento que eu clico aqui nesse botãozinho, a ferramenta começa a trabalhar automaticamente, decompondo aqui o meu projeto em entregas, né, em tarefas menores, gerando aqui os meus itens entregáveis. E esses itens eu posso detalhá-los de acordo com a minha necessidade, né? Eu avalio aqui o tanto que eu vou planejar, como por exemplo, ele gerou aqui: definir o local para a construção da casa, contratar um arquiteto para elaborar o projeto da casa, solicitar licenças e autorizações, construir as fundações. Então, por exemplo, eu quero detalhar mais a atividade, definir o local para a construção da minha casa. E aí ele começa a trabalhar e vai detalhando as atividades para que eu tenha aqui uma noção do tanto que eu vou querer acompanhar e monitorar. Posso fazer isso até simultaneamente com as outras atividades, por exemplo, construir as fundações da casa. Tá vendo? Aqui ele já começou a abrir, ó, sobre o local para construção. Faça um levantamento das necessidades e preferências dos futuros moradores da casa. Pesquise e escolha um terreno adequado. Verifique se o terreno possui os documentos e licenças necessárias. Vamos lá na outra atividade que a gente colocou. Construir as fundações da casa, fazer um levantamento topográfico do terreno, elaborar o projeto arquitetônico, obter as licenças, contratar a empresa, preparar o terreno, escavar as sapatas, verificar se o solo está compactado e adequado, instalar as formas, despejar o concreto. E a gente pode, né, a partir dessa proposta, a gente vai detalhando o tanto que quiser. Pode ser que alguma coisa às vezes não saia como a gente quer, a gente tem a oportunidade de inclusive fazer, né, a edição aqui da atividade, né, e dar aqui o comando para que ele possa continuar detalhando. E isso que é o interessante da inteligência artificial, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui que ele criou na atividade das fundações, ele colocou instalar as formas, depois despejar o concreto. E ele não colocou aqui as armações. A gente poderia incluir ou editar. Tudo vai depender de acordo aí com a necessidade do seu projeto. E é algo que depois facilmente você reaproveita, né, copiando e colando, ou exportando, porque a ferramenta ela dá essa opção também para fazer aqui algumas exportações. E além desse projeto de casa, né, eu vou apagar ele aqui. Eu vou colocar aqui um projeto de tecnologia, por exemplo, projeto de assistente virtual para elaboração e confecção de contratos administrativos. Então a gente adiciona aqui novamente a tarefa e coloca o bichinho para trabalhar. O nosso amigo aqui, Goblin Tools, ele começa a gerar as atividades e ele vai realmente detalhando aqui de acordo com a nossa área de execução do trabalho que a gente quer. Por exemplo, aqui um projeto de assistente virtual. Primeiro ponto, né? Pesquisar sobre os assistentes, estudar os modelos de contratos, identificar as informações necessárias para a elaboração dos contratos, definir as funcionalidades do assistente, desenvolver o algoritmo do assistente, levando em consideração as funcionalidades definidas e principais informações necessárias. Vou colocar aqui para detalhar para a gente ver. Criar uma interface intuitiva
para interação com o usuário. Também vou colocar aqui para detalhar. E aí ele vai abrindo mesmo, ó, no algoritmo aqui. Definir as funcionalidades que o assistente deve ter, identificar as informações para o desenvolvimento do algoritmo, elaborar cronograma para desenvolvimento do algoritmo. Então é algo assim realmente incrível e que nos ajuda bastante. E junto a isso, ele ainda faz também uma estimativa de duração dessas atividades. Para qualquer tipo de projeto, né, eu coloquei aqui agora para ele poder estimar, ele demora um pouquinho, né, que ele tá pensando, mas é algo realmente fantástico que a gente pode aí ter horas e horas aí realmente economizadas, né, que a gente poderia estar gastando em atividades mais estratégicas e já ter aqui toda a nossa sugestão, né, a nossa proposta de EAP, de lista de tarefas, para a gente seguir aí com os nossos processos de planejamento. E um outro processo, vou colocar aqui um projeto pessoal, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ele tá travando um pouquinho, mas se eu quiser colocar aqui um tipo de projeto, por exemplo, eu quero me tornar uma pessoa mais produtiva. Ele também vai me dar o passo a passo, qual é o caminho que eu preciso seguir para poder conseguir esse meu objetivo. Quero me tornar uma pessoa mais produtiva. Então eu acrescento aqui e da mesma forma coloco ele para poder começar a trabalhar. Ele começa a trabalhar e vai gerando as atividades da mesma forma que ele gerou aqui para um projeto de construção civil e também um projeto de tecnologia, né, que é a criação de um assistente virtual. Olha que coisa muito bacana e interessante. Primeiro ponto, identificar a minha área de falta de produtividade, analisar as causas, definir metas específicas, criar o cronograma com prazos e práticas. Vou pedir para detalhar essa tarefa aqui. Estabelecer prioridades e focar em uma tarefa por vez. Eliminar distrações e criar um ambiente favorável. Desenvolver hábitos de organização. Tá vendo? Ele já começou a detalhar o cronograma. Identificar as metas, as práticas, definir os prazos, criar o cronograma mostrando metas, práticas e prazos, revisar o cronograma, implementar, acompanhar, avaliar, celebrar os sucessos. Então é algo que realmente nos ajuda aí muito para que a gente tenha aí uma alta produtividade, foco e a gente consiga aí atingir a alta performance, excelência em nossas atividades. Eu recomendo que vocês testem, vou deixar o link aqui porque é uma ferramenta gratuita, então muito interessante e útil aí para as pessoas, né, que trabalham com gestão de projetos e também para todos, né, que querem aí tornar o seu dia mais organizado. Grande abraço e até o próximo vídeo.